Olá, caro aluno, saudações, seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Na aula de História Geral de hoje, nós iremos abordar a civilização fenícia. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. A antiga Fenícia, ela estava localizada em terras próximas do litoral do Mar Mediterrâneo, onde hoje corresponde atualmente ao Líbano. As principais características desta região é justamente que era uma área muito rica no que diz respeito à existência de árvores de grande valor comercial. E no caso, essas árvores elas eram muito utilizadas na construção, dentre elas, o cedro, o ciprestre, o pinho, e em especial o cedro. Ele se destacava por ser uma espécie de madeira excelente para a construção de navios. Fora isso, a existência de bons portos naturais acabou favorecendo o comércio marítimo por parte desta civilização. É que, em grande parte, esse território ele era montanhoso, então eles tinham ali poucas áreas disponíveis para o desenvolvimento da agricultura. Então, aproveitando a sua vocação natural, por conta da existência de portos naturais, por conta da existência de cedro, eles acabaram desenvolvendo um comércio marítimo. No que diz respeito aos aspectos políticos, uma das principais características da civilização fenícia é a ausência de um Estado unificado. Nunca houve um reino da Fenícia, digamos assim. A organização fenícia ela baseava-se em cidades-estado totalmente independentes. Cada uma delas ali tinha a sua estrutura de governo. Dentre as principais cidades, nós temos a cidade de Biblos, a cidade de Sidom, Tiro, Ugarit e uma colônia fenícia fundada onde hoje corresponde a Tunis, a capital da Tunísia, a cidade de Cartago. A organização política dessas cidades, elas configurava-se da seguinte maneira. No geral, existia ali um rei, e esse rei ele era amparado por uma elite comercial. Essa elite comercial ela era conhecida com o termo talassocracia. Essa elite comercial ela era importante porque eram esses comerciantes que tinham o controle das principais rotas comerciais. Lembrando que a base econômica das cidades-estados fenícias era o comércio marítimo. A sociedade fenícia ela configurava-se da seguinte maneira. No topo da pirâmide nós temos a aristocracia, que era formada por sacerdotes, pelo rei, pelos comerciantes que faziam parte da talassocracia. Abaixo nós temos ali os pequenos e médios comerciantes e os artesãos, seguido pelos camponeses e pelos escravizados. Então, no geral, esses escravizados eles eram pessoas endividadas ou prisioneiros de guerra. No que diz respeito à economia, a atividade econômica número 1 era o comércio marítimo. E esse comércio marítimo ele abrangia grandes regiões do mundo antigo. Então, eles mantinham comércio com a Mesopotâmia, eles mantinham comércio com o Egito, com a Núbia, com o norte da África, e eles mantinham comércio também ali com territórios localizados ao norte do Mar Mediterrâneo, como, por exemplo, as terras que hoje correspondem atualmente à Itália, Grécia, Espanha, Turquia, dentre outros. Outra atividade econômica significativamente importante era o extrativismo vegetal. Era por meio do extrativismo vegetal que eles extraíam ali as chamadas madeiras de lei, as madeiras de alto valor, tanto para a construção de embarcações, quanto para a construção, no geral, de residências, de móveis e assim por diante, que era, no caso, o cedro, o ciprestre e o pinho, conforme já mencionado. Outro ponto que nós temos
o desenvolvimento do artesanato, porque o desenvolvimento do artesanato favorecia justamente as mercadorias que o comércio iria vender. E, por fim, nós temos a agricultura, que era praticada nas pequenas áreas férteis, onde destacavam-se dois gêneros agrícolas, como o trigo e as oliveiras. Lembrando, né, as oliveiras, no qual nós temos ali as azeitonas, que é a matéria-prima para o azeite de oliva. No que diz respeito à religião, a religião ela era baseada no politeísmo, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses estavam associados às forças da natureza e aos astros, né? No caso, Sol, estrelas, constelações, os planetas. E, além disso, né, a religiosidade fenícia ela recebe uma influência muito forte da religião egípcia e da religião dos caldeus. E em cada cidade eles tinham ali deuses locais. Esses deuses, né, recebiam ali o termo de Baal. No que diz respeito ao aspecto cultural, conforme a introdução da nossa aula, a principal contribuição dos fenícios foi a criação de um alfabeto. E no caso, né, esse alfabeto era composto por 22 sinais. E o objetivo da criação desse alfabeto foi facilitar as atividades comerciais. E o alfabeto fenício ele era composto apenas por consoantes. As vogais elas foram acrescentadas pelos gregos. E a escrita, né, alfabética desenvolvida pelos fenícios é uma escrita, né, no caso, cada símbolo corresponde a um som e as palavras elas são formadas a partir da união, né, desses símbolos. E a partir da junção nós temos novos sons. Muito cuidado para vocês não confundirem. A escrita ela foi criada pelos sumérios, só que era a escrita cuneiforme. O alfabeto ele foi criado pelos fenícios, ok? Bem, pessoal, por aqui eu encerro essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.